E a COP30, hein, chega ao final marcada por 2 incêndios, ausência de acordos consistentes que possam trazer algum benefício verdadeiro ao meio ambiente. Depois, a presidência, da conferência divulgar um rascunho sem plano para a redução do uso de combustíveis fósseis. 29 países criticaram a ausência de qualquer roteiro climático. Mas esse documento, chamado Mutirão de Belém, foi recebido como insuficiente, sem metas, datas ou referências aí a petróleo, gás e carvão, gerando forte reprovação de países e também organizações. Então vamos lá para Belém saber com o Thiago Metzger e com o Sérgio Missior, do Instituto Bem Ambiental, como é que está o encerramento da conferência e quais os próximos passos daqui para frente. Boa noite, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro, já estamos na COP30, na Blue Zone, justamente na região onde tivemos aquele incêndio que aconteceu ontem. Nós estávamos retornando do período do almoço, bem próximo das 14 horas, quando nos deparamos com algumas pessoas correndo, uma movimentação bastante inesperada dentro desse pavilhão das delegações na Blue Zone. E eu até particularmente achei que se tratava de um tiro ou de uma bomba, porque eu vi um bolo de pessoas se abrindo e se deslocando rapidamente na minha direção. E quando perguntei, fui informado que se tratava de fogo e rapidamente, talvez em menos de 2 minutos, foi possível já sair do espaço coberto pelas portas laterais, as portas de emergência na lateral. Eu te diria que em menos de 5 minutos os bombeiros já tinham chegado e a situação já estava sob controle, apesar de uma forte fumaça, mas todas as pessoas já tinham se deslocado para fora dos pavilhões nas áreas laterais. Segundo os registros que a gente teve acesso posteriormente, eles indicaram que foi uma área próxima, inclusive, do nosso pavilhão das cidades resilientes, que é dentro da Blue Zone, a área reservada para os pavilhões das delegações e das entidades. Houve um princípio de incêndio, esse incêndio tomou proporções mais elevadas e foi imediatamente contido por cerca aí de 250 extintores, brigadistas e, na sequência, com a evacuação do local pelos próprios bombeiros. Mas, rapidamente, a gente foi informado que até às 8 horas, até às 20 horas de ontem, a gente teria novas atualizações e informações, já que todos estavam em segurança, houveram atendimentos médicos, mas nenhum ferido. E, finalmente, às 20 horas e 40 minutos, o espaço foi liberado, já com todo o cuidado, a varredura de segurança, o espaço foi isolado e o restante da área foi liberado. Hoje, dia 21, sexta-feira, os trabalhos já foram retomados, todas as salas de negociação já estão funcionando, muito embora esse espaço dos pavilhões esteja completamente separado, com grades de proteção para que ninguém possa adentrar. Do ponto de vista prático, isso não alterou a dinâmica de hoje, sexta-feira, porque os pavilhões realmente já estavam previstos para terem o seu funcionamento limitado ao dia de ontem. Então hoje já seria o dia mesmo de desmobilização dos pavilhões e somente as salas de ação, de negociação, de reuniões estariam abertas, o que de fato está preservado. Tiago, conte um pouco mais sobre sobre o acontecido de ontem. Acho que foi um momento que todos ficaram muito assustados, e também, de uma certa forma, essa capacidade de retomada das negociações, do espaço, da segurança, já que hoje as pessoas entraram normalmente, foi a mesma sistemática que a gente teve nos outros dias, muito embora essa área dos pavilhões esteja isolada, para o acesso ao público. Sérgio, foi realmente um susto, num primeiro momento sem muita informação do que aconteceu, mas a minha percepção foi exatamente essa. Rapidamente o foco foi controlado, eu estava ainda um pouco atrás de você, então nem cheguei a acessar a área que você estava, porque imediatamente eu já veio um cordão de isolamento, onde eu também nem consegui transpor, e do cordão de isolamento eu já fui direcionado para uma área externa, e lá fiquei
que já num ambiente seguro, eu e a Annelise conseguimos ficar e aguardar novas informações. Mas, ô Sérgio, o protocolo, para mim, foi o protocolo que se deve ser seguido, né, em grandes eventos, em áreas fechadas, porque há um foco, foi identificado, brigadistas, seguranças, enfim, e até voluntários, me pareceu que foram lá tentar apagar, isolou, aguardou, com segurança retomamos. E uma mensagem que eu acho importante, Sérgio, e por isso estamos aqui hoje fazendo também um lançamento que acabamos de fazer numa coletiva de imprensa da Rede Brasileira de Cidades Resilientes. É uma mensagem que não podemos agora parar os trabalhos por causa disso, né? Afinal de contas, a COP não é sobre o fogo. A COP, ela teve uma evolução em termos de tratado, em termos de negociações, em termos de tratativas, que foi muito importante e devem se finalizar hoje, ou às vezes estender até amanhã, né? Como já aconteceu em outras COPs. Mas o fato é que nós evoluímos muito nos acordos, o financiamento climático, estamos em rota de ascendência de volume de recursos. A transição energética, Sérgio, conta para a gente também sobre a evolução e o tratado que os países fizeram, sobre o engajamento da sociedade civil, as manifestações indígenas, gênero, tudo isso trouxe a essa COP um caráter de muita originalidade e de pé no chão. Minha impressão é que saiu dessa atmosfera um pouco emblemática da diplomacia e veio distante e veio para o chão. Então, falando um pouquinho desses outros tratados, acordos que a gente evoluiu, mas para mim a COP30 tem evoluiu bastante e certamente entre hoje, amanhã e os próximos dias vamos ter a sinalização dos novos acordos sendo formalmente assinados. Mas, Sérgio, eu te diria que ao final a minha impressão é o seguinte: nosso pavilhão Cidades Resilientes, que através de uma jornada resiliente está culminando nesse histórico em uma rede brasileira de cidades resilientes. E eu acho que a COP30 está dando um sinal também de uma COP resiliente, de uma COP que enfrentou alguns desafios e algumas questões que talvez não tenham sido notórias em outras COPs, seja porque em países de grande infraestrutura como Dubai ou em territórios até mais autárquicos, né, do ponto de vista de manifestações, né, que não puderam ter também manifestações. E eu acho que o Brasil, como uma democracia, como você sempre vem dizendo, Sérgio, ele permitiu, não no sentido de ser permissivo, mas ele deu oportunidade para que as vozes dos territórios, das comunidades se manifestassem. Então houveram manifestações, claro que nenhuma agressão apoiada, mas assim, eles estiveram aqui, teve a cena do André Corrêa do Lago, o embaixador e atual presidente da COP30, saindo de mãos dadas com eles. Então, acho que a COP30 passa um sinal de COP resiliente, com uma boa capacidade de adaptação e que traz várias mensagens positivas dos acordos que vão sair nos próximos dias. Essas são minhas considerações desse momento, que está fantástico para a gente e que tivemos a oportunidade de aprender demais e levar isso agora para a Rede Brasileira de Cidades Resilientes, Sérgio. Exatamente, Tiago. E já que você trouxe a temática da Rede Brasileira de Cidades Resilientes, eu gostaria de destacar essa trilha da resiliência, né? Então, essa trilha da resiliência se dará por meio de 3 eixos. O primeiro eixo é justamente essa capacitação, né, para os territórios, localidades e comunidades. Sim. A segunda vai tratar da modelagem e apoio para o desenvolvimento de projetos e obtenção de recursos. E o terceiro, e não menos importante, justamente a facilitação e a cooperação para acessar esses recursos, seja por meio de
editais, por meio de modelagens, por meio de cooperação, suporte e apoio, para que as localidades, territórios e municípios possam acessar recursos nacionais e também internacionais para apoiar e subsidiar essa transição para cidades mais resilientes. Bom, acho que agora demos um panorama geral, né? E espero que vocês acompanhem também as novidades. Vamos com a gente.